Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é um confronto entre as regras e os rituais tradicionais do judaísmo diante da Sagrada Escritura. O que vale mais, a palavra de Deus ou a tradição? O que vale mais, a transmissão dos gestos próprios que foram a presença de Cristo no meio de nós, que nos ensinou e nos revelou a presença do Pai, ou muitas vezes um processo ritualístico que vivenciamos no nosso dia a dia? A Sagrada Escritura é a luz da nossa caminhada. A palavra de Deus que sensibiliza os corações, que os converte a Deus e à sua lógica, que é tão diferente de nossa, é a palavra de Deus que renova continuamente. Renova nós e renova as nossas comunidades, diz Papa Francisco. É uma palavra que nos mostra o cerne da palavra de Deus, que se resume em Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Está acima de qualquer coisa o estar com o outro, ser com o outro, vivenciar e conviver com o outro através da caridade, da fraternidade, da misericórdia. Tudo isso se despende diante de um contexto onde nós podemos olhar a tradição das coisas que muitas vezes vão se colocando. A presença da palavra de Deus é essa luz que pode nos dar o conhecimento pleno do que Deus espera a cada um de nós. Papa São João Paulo II dizia que a Bíblia não é uma seleção de histórias antigas e bonitas, mas a palavra de Deus, a luz que veio ao mundo e nunca mais se apagou. Essa luz no meio de nós, essa luz presente em cada um de nós. Quando nós olhamos, muitas vezes, um processo de ritual, de tradição que vamos implementando, ela serve, sobretudo, para que nós possamos celebrar. Mas o gesto comum do homem no dia a dia, ele vem através dessa misericórdia que se instaura na convivência do homem para com o homem, na caridade que se instaura no nosso encontro com o nosso irmão, principalmente os mais necessitados. A palavra de Deus, ela é a presença do caminho de Deus para cada um de nós. Ela é uma doutrina desse caminho de Deus. Não podemos deixar com que as regras possam estar acima da conduta do homem, no amor do homem para com o seu irmão. São João Paulo II diz: depois da glorificação celeste da humanidade, do Verbo feito homem, ainda graças à palavra escrita que a sua passagem entre nós permanece testificada de maneira estável, unidos aos escritos inspirados da primeira aliança. Os escritos inspirados da nova aliança constituem um meio verificado de comunicação e de comunhão entre o povo que crê e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como ele vem nos dizer, ela nos inspira
ou os escritos dela nos levam a essa nova aliança, que constitui a comunicação plena de Deus para com os homens. É a passagem que nos é testificada, que nos é sacramentada diante dessa presença de um Deus em nós, de um Deus que vem nos dar a possibilidade de conhecer na plenitude quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Está em cada gesto de Jesus, em cada encontro de Jesus, em cada palavra transmitida do Filho de Deus, está ali o verdadeiro ritual, ao qual deve estar sobreposto a qualquer outra forma de tradicionalismo que podemos usar. O ritual é necessário, mais uma vez, por um processo de celebração ritualística que nos impõe dentro desse contexto de celebrar a presença de Deus entre nós. Mas o relacionamento sobre nós, o nosso olhar, o que está acima de qualquer coisa é a nossa caridade, a nossa misericórdia. Permanece firme a pegada doutrina tradicional que foi ensinada para que possa exortar, segundo a sã doutrina, e rebater aqueles que a contradizem, dizia São Jerônimo. Então, a pegada doutrina tradicional ao ensinamento tradicional da Igreja que nos vem através da Sagrada Escritura. Um ensinamento de um encontro, de um olhar a Deus e um olhar ao nosso irmão, dentro de um processo permanente de acolhida e vivência desse amor de Deus entre nós. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.